Semana começando no Investidor em Foco com agenda, lockdown na Europa, Covid regredindo no Brasil, semana mais curta nos Estados Unidos e mais. Vem com a gente, bem-vindas e bem-vindos ao episódio deste 22 de novembro de 2021. Kleber, como está você? Faz tempo que a gente não se encontra aqui, hein? Com tanto de feriado que teve nas últimas semanas. Isso que eu ia falar, Rê. Tava com saudade já de dar um oi aí para os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo a gente. E é isso aí, Rê, se aproximando do final do ano, né? Com alguns outros feriados que a gente tem aí para passar, mas com muita coisa no mercado acontecendo, mesmo com, né, essas paralisações que a gente vem acompanhando, e tanto aqui quanto lá fora, né? Muita coisa acontecendo. É verdade, está agitado, e vamos aproveitar o papo para contar como fechou a semana dos principais mercados, hein? Para a gente já entender como a gente começa esta. Sim, uma semana que teve, né, a Câmara dos Estados Unidos, né, no Congresso aprovando o pacote de quase 2 trilhões de dólares para investimentos socioeconômicos, né? Essa proposta ainda vai precisar passar pelo aval do Senado, né? E mesmo com um tom positivo para o mercado acionário, por lá teve uma fuga, né, de risco, ou seja, de redução de ativos em renda variável, né, para ativos mais conservadores, dada a preocupação, infelizmente, com o agravamento da pandemia na Europa, que por lá, né, os principais índices acabaram caindo em bloco, né, principalmente depois que a Áustria acabou impondo um novo lockdown para conter o coronavírus. E aí, quem diria, né? Apesar da gente não ter nada para comemorar aqui no Brasil, a gente pode falar que, enquanto a gente vem evoluindo nesse sentido, né, com o Brasil apresentando 0 internações em algumas regiões metropolitanas, né, com queda forte, ainda bem, depois de muito tempo, né, na média de mortes por Covid, até com algumas cidades também sem nenhuma nova averiguação, né, de casos por causa do vírus em termos de vítimas fatais. Países europeus como a própria Alemanha, entre outros, cogitam aí novas restrições e até lockdowns, né, para tentar conter essa quarta onda que pode chegar. E a gente viu então uma semana pesada, um pouquinho mais difícil, que impactou aqui com a bolsa caindo, né, mais de 3%, o dólar subindo aí mais de 2,8% na semana, e a gente vai ter aí uma série de dados importantes, né, e muitos movimentos para acontecer para que a gente consiga ver uma recuperação, principalmente depois dessas preocupações que voltam a assombrar um pouco, não só o mercado, mas a sociedade como um todo, para o impacto que, falando para o investidor, né, pode trazer muito pontos negativos em relação à atividade global e retomada da economia, né? E aí, né, Kleber, a gente está falando, esse cenário todo que você descreveu, tem gente que ainda estima que a recuperação devesse ser mais rápida, ou que já faz tanto tempo que as coisas estão reabrindo e tudo mais, mas olha a instabilidade global que a gente vive, né? Como não ter uma insegurança, não só na economia, mas cada um sabe a sua, e tendo cenários como esse sendo retomados, né, que é o caso que você mesmo citou de Áustria e Alemanha e outros países que estão já tentando evitar que outras ondas do vírus venham, tentando, para quem não está vacinado, fazer mais restrição, daqui a pouco restringir até para quem está vacinado, porque não se sabe como vem a nova onda, né? Não, exatamente. A gente tem, exatamente no começo dessa semana, né, os investidores apostando um pouco mais na questão da vacinação, que vem avançando bem, e também nos medicamentos novos, né, mais eficazes contra a Covid-19, que já foram anunciados. Mas, sem dúvida, o grande impacto e a preocupação é que, se a gente tem de volta essas restrições, esses temores acabam fazendo com que a normalização que a gente espera das cadeias produtivas acabe ficando um pouco mais tardia, e isso pode pressionar ainda mais a inflação e dificultar muito essa retomada da atividade global, né? Então, além disso que a gente está falando aqui, obviamente, no Investidor em Foco, mais questões ligadas à economia, para o investidor, para a investidora, mas a gente tem que pensar também na questão das preocupações exatamente com a sociedade, com as pessoas, né? Então, é algo que a gente já falou durante muito tempo, né, que por mais que a gente passe por essa onda mais difícil, né, e todas essas ondas que a gente já teve, vai ter que ter um cuidado muito grande para que a gente não tenha de volta, né, alguma coisa um pouco mais pesada, que paralise de novo, que traga o que a gente já viveu, que a gente torce para que fique lá para trás e a gente tenha um momento mais
realmente calmo e também com mais experiência de todas as autoridades para lidar com esses movimentos que possam voltar a acontecer, né? Com certeza. Bom, por aqui, Kleber, toda segunda-feira vem Boletim Focus e aqui no nosso cenário local é projeção de taxa de juros subindo, mas também daquela nossa velha conhecida inflação indo na carona. O que projetam os analistas de mercado daqui para frente nesse Focus de hoje? O IPCA chamou atenção nessa semana, né, com a mediana aí puxando para cima dos 10%. No final de 2021, né, a gente tem ali 10,12%, forte também para o ano que vem, em 4,96%, o que vai dar realmente bastante trabalho aí para o Banco Central, né, junto com o Comitê de Política Monetária, fazer, obviamente, todo o trabalho que tem que ser feito para tentar amenizar um pouco isso. E para fazer esse movimento, a gente já tem aí algumas apostas da Selic para o ano que vem, já no terminal até acima dos 11%, dos 11,5%, algumas casas já falam até em algum momento a gente ter janelas aí com o Banco Central levando para 13%, mas a mediana continua em 11,25% para 2022, esse ano se mantém ali nos 9,25%. Sem dúvida que outra coisa que preocupa bastante é a questão da atividade, essa vem caindo bastante, né? O PIB na mediana do Focus está em 0,70% para 2022, com algumas casas já prevendo até uma recessão, ou seja, a gente não ter crescimento e sim ter uma retração da nossa atividade, mas a gente vai precisar realmente de uma confirmação mais forte desses índices de inflação para ver como é que vai ser a utilização de política monetária por parte do Bacen e realmente como que vai ser a velocidade, né, e o tempo de manutenção dessas taxas em níveis mais altos, né? Além dos juros lá fora, sem dúvida nenhuma vai impactar também, influenciar nas decisões aqui. Bom, falando em lá fora, a semana é mais curta para o mercado norte-americano, né? É ação de graças essa semana? Isso, a gente tem o feriado, né, do Thanksgiving nos Estados Unidos, né? Os investidores vão aguardando ali, principalmente alguns dados importantes, né, como o índice de atividade nacional, que é publicado hoje pelo Fed de Chicago, além do mais importante na semana, que é a ata, né, mais recente da reunião de política monetária do FONC, né, e além da leitura do índice de preços de gastos com consumo, né, o PCI, que sai essa semana, o PCI dos Estados Unidos em outubro, né, e a segunda prévia do PIB norte-americano vão sair na quarta-feira, junto com a ata do Fed, onde poderão vir ali algumas novas informações em termos de política monetária, de velocidade do tapering, se muda alguma coisa daquilo que já foi anunciado e muito daquilo que o mercado espera, que é a questão de quando que o Fed vai começar realmente seu ciclo de alta de juros, qual, né, não só a velocidade que ele vai fazer isso, né, mas o quanto que ele deve fazer de aceleração e de tamanho de juros, né, para combater os níveis de inflação, que, lembrando, é o maior dos últimos 30 anos por lá também, e a gente acompanha com muita atenção para ver se isso pode trazer alguma novidade aí ao longo da semana. E é curioso, né, Kleber, porque lá, historicamente, eles têm uma política, uma prática de manutenção de juros num nível bem baixo, né? Exato. E mais do que a manutenção em níveis de juros baixos nas últimas décadas, historicamente o Fed ele faz com muita parcimônia, ou seja, ele tem janelas de aumento de juros onde ele não faz com uma velocidade muito grande e quando faz também não faz de magnitudes muito fortes, ou seja, de altas, que, por exemplo, a gente saia de 0,25, que é o atual, para, por exemplo, um juros naturalmente de 1% logo numa primeira reunião. A grande preocupação é essa, se de repente por causa da inflação, esse histórico que a gente tem de como atua o Fed nesses momentos talvez seja diferente. E se vier uma alta de juros mais forte, mais rápida do que se espera, o mercado pode sofrer sim esse impacto e até começar, dependendo das notícias que venham, ou até mesmo dos pronunciamentos, né, dos dirigentes, do próprio Powell, começar a antecipar isso diretamente precificando nas curvas de juros e a gente ter um movimento de redução de risco, né, mais forte, lembrando que as bolsas por lá também estão nos highs históricos, né, então a gente tem realmente prêmio suficiente de repente para muitos investidores acabar reduzindo o risco e querer se proteger um pouco mais da renda fixa, então é um momento do investidor acompanhar com muita atenção esse ponto também. Perfeito. Bom, falando em Federal Reserve, tem expectativa grande pela nomeação do próximo chefe do Fed.
E o atual presidente, Jerome Powell, ele segue no páreo para talvez ser nomeado para mais uma gestão, é isso? É isso aí, a gente fez uma liçãozinha de casa aqui para começar a estudar um pouco, né? Quem pode, de repente, substituí-lo ou não, né? A expectativa é que até realmente ele tenha mais possibilidade de ser mantido ali no cargo, né? Mas os dois potenciais candidatos mais fortes, né? É exatamente o Powell, o atual presidente, e Lael Brainerd, né? Que parecem, né, hoje ser os principais ali, apesar de ter alguns outros, e os olhares se voltam para o presidente Biden, que vai ter que tomar essa decisão, né? O atual presidente do Fed, né, pode obter um segundo mandato de mais 4 anos, né, ou ele pode ser substituído pela Brainerd, que é a única governadora democrata do Fed, né? Ela tem PhD pela Universidade de Harvard, né? Parte da carreira no Tesouro, sim, nos Estados Unidos. Ela é vista como uma macroeconomista muito experiente, muito competente também, foi coautora de uma nova linguagem sobre estratégia do próprio Fed, né, que acabou definindo um mandato redefinindo, né, um mandato de como que funciona o plano de emprego, né, para uma meta mais ampla, inclusiva. E as notícias, né, que trouxeram é que o Biden já teria tido uma conversa com os dois, né, e no Senado a eleição pode gerar um debate, principalmente entre a ala progressista e a ala mais centrista, que eles chamam, né, dos democratas ali. Importante trazer que ela já vem sendo cogitada para até outras cadeiras, né? No ano passado, ela foi cotada para o Tesouro, né? É uma figura que gera um consenso um pouco menor, né, entre os congressistas, mas ela é defensora muito forte de regulamentações bancárias mais rígidas, né? E tem um apoio que eles consideram ali da extrema esquerda dos democratas, né, que querem um Fed, né, se envolvendo mais nas questões de mudanças climáticas e justiça social. Então, sem dúvida, vai ser um debate forte ali interno, né, para ver qual seria a figura hoje que faz mais sentido com aquilo que a política, tanto econômica quanto do próprio governo Biden, espera da atuação do Banco Central, que a gente lembra que é totalmente independente do governo nas suas decisões, mas que, sem dúvida, tem ali um alinhamento muito forte daquilo que se espera para que seja tomada de decisões de política monetária muito importante para o país, né? Então vamos acompanhar, porque sem dúvida essas atualizações para os nossos ouvintes vão ser muito importantes para saber quais os impactos vai trazer para o mercado e naturalmente para eles, para os investimentos diretos, né? Com toda certeza, tem que ficar de olho vidrado, de antena ligada por lá. Bom, na agenda da semana então, Kleber, a gente tem IPCA 15 por aqui, ata da última reunião do FONC, que você já trouxe, que o Banco Central anunciou a redução do programa de recompra de ativos, e fica aí a curiosidade, a dúvida e a expectativa em relação a como e quando vai ser essa subida de juros. O que mais a gente tem na agenda? No Brasil, a gente vive aí, né, um ambiente um pouquinho mais positivo nessa abertura da semana por causa dessa redução de risco no começo dessa segunda-feira lá fora, né, mas o investidor segue atento às negociações políticas no Congresso por aqui, né, principalmente para a questão da PEC dos precatórios. Fica no radar também a apresentação do relatório do projeto que reabre o programa de parcelamento de dívidas tributárias, né, o REFIS, que vai acontecer também na Câmara, e o IPCA 15, como você colocou, de novembro, né, junto com os dados do setor externo de outubro, vão ser divulgados na quinta-feira. O IPCA 15 é muito importante para dar um pouco mais de direcionamento do que a gente deve ter, tanto de pressão inflacionária quanto também de movimento de política monetária por parte do Banco Central. E a gente acompanha também a possibilidade do CAGED, que sai na sexta-feira, com dados de emprego, né, com dados de crédito, além da possibilidade da dívida pública federal e resultado primário do governo central serem anunciados ainda essa semana. Mas uma semana um pouquinho diferente também por esse feriado nos Estados Unidos, que sempre quando fecha, acaba trazendo um pouco menos de liquidez para os investidores por aqui, né? Perfeito, e tenho que lembrar nossa audiência, Kleber, que hoje começa a Itaú Week. E aqui, em investimentos, também tem oferta para quem estava aí guardando seu dinheirinho para investir. Taxa zero de corretagem para investimentos em ações, BDRs, ETFs, tanto pelo aplicativo do Itaú ou do Itaú Personalité, como pelo Ion. Então fica esta dica, já que é uma semana de muita promoção, tem promoção para fazer investimento também. Kleber, boa semana para você. A gente está de volta na próxima. Muito obrigado e uma ótima semana a todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Até mais, aí a gente volta para falar um pouquinho mais desse mercado. Obrigadão. Combinadíssimo. Obrigada a todo mundo que começou essa semana com a gente aqui no Investidor em Foco. Boa semana para vocês.
Nos encontramos amanhã, terça-feira, para a nossa aula com o professor Martim. Não percam, esperamos vocês por aqui. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.